Estamos em 2022 e a promoção por escolaridade ainda não morreu. Pelo contrário, em 2022, o escritório Peterson Escobar Advogados aumentou ainda mais a taxa de êxito nesses processos. E nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente qual é a estratégia que nós estamos utilizando. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Marcos Peterson, sou advogado e sócio aqui no escritório Peterson e Escobar Advogados. O nosso escritório é um escritório 100% comprometido com as causas dos servidores públicos, desde o concurso até a aposentadoria. Vou dar dois recados. O primeiro é que nós temos inúmeros materiais já publicados, tanto aqui no canal do YouTube, quanto lá no nosso site. E a segunda é que eu vou explicar de forma bem resumida aqui, tá? Só para contextualizar, de maneira que você não precise sair do vídeo para consumir lá os nossos conteúdos para depois voltar aqui. Então, de maneira rápida, a promoção por escolaridade nada mais é do que o direito que os servidores públicos têm de serem promovidos mais rápido na carreira, né? Galgando os maiores níveis da sua carreira em menor tempo do que na promoção pela regra geral. O grande problema é que, ao regulamentar a promoção por escolaridade através de decretos, o Poder Executivo limitou esse direito somente aos servidores que protocolaram requerimento até 2010. Com isso, vários servidores entraram com ação na Justiça requerendo que tal decreto, ou tais decretos, melhor dizendo, fossem considerados ilegais, inconstitucionais. Por quê? Porque a função do decreto é tão somente regulamentar a lei, tá? Decreto, de forma alguma, pode criar direitos, limitar direitos ou extinguir direitos, tá? E o que os decretos, que regulamentaram a promoção para a escolaridade, o que eles fizeram, na prática? Eles limitaram o direito à promoção para a escolaridade somente a quem requeresse esse direito em 2010. Então, quem entrou depois ou quem protocolou o pedido depois passou a não ter mais direito, segundo o que está previsto lá nos decretos. E aí o Poder Judiciário começou a reparar isso, essa situação. O Poder Judiciário começou a analisar esses requerimentos, esses pedidos de promoção para a escolaridade e começou a conceder a promoção por escolaridade na via judicial. Contudo, em 2018, o Poder Judiciário Mineiro publicou o IRDR, que tratou de regulamentar de forma mais pacífica o entendimento da Justiça a respeito do assunto promoção por escolaridade. E, assim, de forma bem resumida, o que esse IRDR disse? Disse que, uma vez que forem cumpridas todos os requisitos para a promoção por escolaridade, é devido sim a concessão da promoção por escolaridade ao servidor. Porém, é o seguinte, esse RDR tratou também de falar que o requisito orçamentário, a aprovação pela Câmara de Orçamentos e Finanças, é um requisito válido, tá? Portanto, esse requisito também deve estar presente nos pedidos de promoção por escolaridade. Então, assim, de maneira bem resumida, o que o IRDR tratou mesmo de fazer foi excluir as limitações temporais que os decretos criaram, mas ressaltou que todos os requisitos, tanto aqueles requisitos que dependem só do servidor, quanto o requisito que depende do Estado, que no caso é a análise e aprovação orçamentária, todos esses requisitos devem ser observados pelo juiz ao julgar processos de promoção por escolaridade. E, bom, o problema é que esse RDR acabou trazendo mais problemas do que soluções. Isso porque aqueles requisitos que dependem do servidor, tudo bem, acaba que na 99% das vezes o juiz acaba reconhecendo e declarando ali que o servidor cumpre aqueles requisitos. Porém, existe um requisito, que não depende do servidor, depende da própria administração pública. O servidor não tem como
fazer a análise ali e aprovar, né, a questão orçamentária da promoção dele. Vocês concordam comigo? Então, para que isso aconteça, para que essa aprovação orçamentária ocorra, né, é preciso que o secretário de Estado daquela pasta ali, né, ou então o presidente daquela fundação ou autarquia encaminhe o pedido de promoção para a COFIN, né, a Câmara de Orçamento e Finanças, para que ela analise e aprove o requisito orçamentário. Tá? Então, o servidor público ele não tem condições de fazer isso ou de provar isso para o juiz. Tá? Nesse sentido, né, o que acontece? Acontece que muitas ações começaram a ser julgadas improcedentes. Tá? O juiz reconhece ali que o servidor cumpre os requisitos que dependem dele, mas o juiz diz o seguinte: uma vez que não foi comprovada a aprovação da Câmara de Orçamento e Finanças, julga improcedente o pedido. Tá? Isso começou a ser recorrente no judiciário, né? Muitos servidores começaram a ficar desanimados por conta disso, porém, né, agora em 2022, a história está mudando assim, da água para o vinho. Eu vou te explicar isso agora mesmo. Além dessas decisões que eu acabei de mencionar, né, que começaram a julgar improcedentes alguns pedidos de promoção, tá? E lembrando que isso não é em 100% dos casos, tá? Existem várias comarcas aí que os juízes ainda assim consideram que é devido, né, a promoção por escolaridade, ainda que não conste ali no processo a aprovação pela Câmara de Orçamento e Finanças, tá? Então, assim, o judiciário ainda está ali meio a meio, né? Metade dos juízes julgando improcedente, a outra metade procedente, né? Mas algumas decisões começaram a serem publicadas, né, em 2022, no sentido um pouco diferente disso, de ou julgar procedente ou julgar improcedente. Muitas decisões começaram a ser julgadas parcialmente procedente, tá? Para declarar o ato administrativo ali que negou o benefício do servidor, declarar esse ato como nulo, como ilegal e, consequentemente, condenando o Estado a reapreciar o pedido. Em virtude dessas decisões, uma nova estratégia surgiu, um novo caminho surgiu, e aqui no escritório Peterson e Escobar, nós estamos aproveitando essa onda que, na verdade, muito provavelmente vai ser o caminho definitivo agora da promoção, né? Que é pedir a nulidade do ato administrativo que negou a promoção do servidor. E por que essa estratégia, né? E por que esse caminho agora é o caminho mais interessante? Eu vou te explicar aqui. Bom, em primeiro lugar, antes de adentrar, né, nessa nova estratégia, eu quero explicar uma estratégia que a gente adotou aqui no escritório, inclusive nos casos em que a gente perdeu a ação por conta de requisito orçamentário, nós adotamos uma estratégia que está dando certo, tá? Que é a seguinte: o juiz, ao analisar os nossos pedidos, estava declarando que o servidor cumpria os requisitos que dependem dele, porém que não tinha ali no processo provas de que havia aprovação pela Câmara de Orçamento e Finanças. E aí o que acontece? A gente levava essa sentença, né, esse acórdão, dependendo do caso, para a Câmara de Orçamento e Finanças, abríamos um processo administrativo, né, pedindo à Câmara de Orçamento e Finanças que analisasse o pedido de promoção por escolaridade do nosso cliente, tendo em vista que a própria Justiça reconheceu que ele cumpre todos os requisitos que dependem só dele. Nesse caso, nós conseguimos várias decisões favoráveis da COFIN. Então, né, na prática, o que estava acontecendo? A COFIN aprovava, devolvia para o órgão, né, de competência ali daquele servidor. Por exemplo, se o cara é policial penal, a COFIN devolvia, né, para o secretário de Segurança Pública, e o secretário de Segurança Pública não tinha o que fazer a não ser publicar na imprensa oficial a promoção por escolaridade daquele cliente, mesmo ele tendo perdido a ação judicial.
Então, em virtude disso, em virtude de todas essas mudanças, né, nós aqui no escritório decidimos alterar a nossa estratégia completamente. Vou te explicar por quê, tá? E antes de explicar essa nova estratégia, é importante que você entenda o que é um ato administrativo, porque isso vai fazer toda a diferença a partir de agora na explicação que eu vou te dar. Olha só, ato administrativo é toda manifestação de vontade do Estado, expedida através de seus representantes. Então, isso significa que quando você protocola um pedido de promoção por escolaridade, a resposta da administração pública, que é dada através ali do secretário ou do presidente do órgão ali, aquela resposta ali é considerada um ato administrativo, tá? E como todo ato administrativo, ele precisa cumprir determinados critérios legais, determinados requisitos. E os atos administrativos, eles possuem 5 requisitos que têm que ser observados, tá? Sob pena de a justiça interferir, né, para alterar ou o conteúdo do ato ou para declarar aquele ato como sendo nulo, como sendo ilegal. E os requisitos dos atos administrativos são agente competente, objeto lícito, forma válida, motivação e finalidade, tá? Nós daremos aqui uma atenção especial para o requisito motivação e eu vou te explicar por quê, inclusive mostrando aqui na tela, ó. A motivação dos atos administrativos decorre do princípio da legalidade, que limita a atuação do administrador ao comando legal. Ressalte-se que o administrador está vinculado aos motivos postos como fundamento para a prática do ato administrativo, seja vinculado, seja discricionário, configurando vício de legalidade se forem inexistentes ou inverídicos em atenção à teoria dos motivos determinantes. Então, pessoal, o que acontece? Dá uma olhada aí, pega aí o ato administrativo que negou sua promoção, que você vai ver que muito embora o gestor público tenha mencionado ali os requisitos para a promoção para a escolaridade, ele negou seu pedido de forma genérica, sem entrar ali no caso concreto. Inclusive, você pode até comparar, pegar a sua negativa com a negativa de vários colegas seus, que você vai ver que é o famoso copia e cola. O texto é exatamente idêntico, né? Eles alteram ali o nome, né, da pessoa e alguns dados ali, por exemplo, a data que a pessoa tomou posse no cargo, entrou em exercício, o nome do curso que ela fez, enfim. Mas não entra ali especificamente e muito menos diz exatamente quais requisitos ou qual requisito aquele servidor público deixou de cumprir. Além disso, sequer eles encaminham para a Câmara de Orçamento e Finanças fazer análise em relação ao requisito orçamentário. Então, por conta disso, né, a Justiça atualmente ela tem entendido que esse ato administrativo que nega a promoção por escolaridade, ele é nulo, ele é ilegal. Qual que é, então, a posição do escritório Peterson e Escobar Advogados em 2022 em relação à promoção por escolaridade, né? Nós alteramos a nossa estratégia e estamos pedindo agora na Justiça que a Justiça tão somente declare como nulo o ato administrativo que negou a promoção e obrigue a administração pública a reapreciar o pedido, né? Enfrentando toda a argumentação que a gente junta lá no pedido administrativo, especificando exatamente, entrando em todos os detalhes ali sobre todos os requisitos, né? E se caso for comprovado que o servidor não tem direito, que a administração pública motive e fundamente explicando qual requisito não foi cumprido e o porquê. Além disso, a gente pede, né, à Justiça que, ao reapreciar esse pedido, né, em caso de observância pelo servidor de todos os requisitos, que esse pedido administrativo seja encaminhado à Câmara de Orçamento e Finanças para que ela tenha a oportunidade de se manifestar a respeito do requisito orçamentário, né, aprovando ou negando. Na prática, como que tem sido aqui com os nossos processos?
estamos tendo um êxito, assim, uma taxa de êxito enorme, enorme. Inclusive, até agora, né, eu estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2022, nós começamos com essa estratégia há 2 meses mais ou menos. Até agora não tivemos nenhuma ação, né, nenhum pedido administrativo reapreciado que foi indeferido, tá? Ou seja, estamos com a taxa de êxito nesse momento de 100%. Inclusive, né, respondendo até dúvidas de muitos servidores que nos procuram, principalmente policiais penais, nos procura perguntando: doutor, eu tenho comprovante de residência, né, em 2 cidades, por exemplo. Em qual que eu entro? Em qual que é melhor? Em qual comarca que o juiz concede mais a promoção? Em qual comarca que o juiz concede a promoção de 2 em 2 anos? E em qual comarca que o juiz concede a promoção direto para o nível da escolaridade? Bom, na prática agora não vai fazer diferença nenhuma, né, a partir de agora com essa nova estratégia. Não fará diferença nenhuma a comarca que nós iremos entrar. Primeiro porque esse pedido dificilmente será negado pela justiça, né? Esse pedido de obrigar a administração pública a reapreciar o pedido dificilmente será negado na justiça. Primeiro porque a ilegalidade é evidente. O ato administrativo que nega a promoção é evidente, né? Então, o que acontece? Dificilmente algum juiz em qualquer comarca irá negar o nosso pedido, obrigando a administração pública a reapreciar esse pedido. Então, em primeiro lugar, né, já respondendo aí as dúvidas de quem acha que deve entrar na comarca X ou na comarca Y, isso não vai fazer diferença. Em segundo lugar, como que nós temos agido, né, onde nós temos entrado, né, com mandado de segurança no segunda instância, na primeira instância, temos entrado no juizado especial, né, respondendo essas dúvidas. Nossa estratégia agora tem sido a seguinte: se a data da negativa tiver menos de 120 dias, que é o prazo para entrar com mandado de segurança, né, e desde que nós tenhamos tempo razoável para impetrar o mandado de segurança, temos preferido entrar com um mandado de segurança, né? Porque, querendo ou não, acaba que é um pouco mais rápido do que o juizado especial. Então, entramos com mandado de segurança e no mandado de segurança a justiça tem concedido aí nossos pedidos, obrigando a administração pública a reapreciar o pedido de promoção por escolaridade. Se da data da negativa até a data em que nós formos entrar com a ação já tiver ultrapassado os 120 dias, não tem problema nenhum. Nós entramos no juizado especial mesmo, tá? É a mesma coisa, não vai dar problema, não vai demorar, você não terá nenhum prejuízo com isso. O pedido será o mesmo, tá? A única diferença é que pode levar alguns meses a mais, né, em relação ao mandado de segurança, mas isso não irá te prejudicar de maneira nenhuma. E respondendo, né, as dúvidas que muita gente tem, né, muitos servidores que já conseguiram a promoção, né, muitas das vezes consegue a promoção por escolaridade, né, daquela forma do salto na carreira, né, ou seja, a pessoa consegue ir, por exemplo, do nível 1 direto para o nível 4, né, dependendo da carreira, claro, né. E tem servidor que consegue ganhar na justiça, mas indo, né, para o próximo nível, e aí depois de 2 anos para o próximo, e depois de 2 anos, até chegar no nível correspondente ao da escolaridade. Nesse caso aqui, nessa nova estratégia, né, como a gente tem que pedir, né, para que o juiz considere o ato administrativo como nulo, então a administração pública, ao reapreciar o pedido, ela é quem vai decidir se é devida a promoção direto para o nível correspondente ao da escolaridade ou se é devida a promoção, né, para o próximo nível e para os próximos de 2 em 2 anos até chegar no nível correspondente ao da escolaridade. Mas atenção, adiantando as dúvidas, né, de vocês que nos perguntam aqui no nosso WhatsApp, né, o que determina as normas, né, a legislação? Bom, a lei em si, a lei não fala nada. A lei que criou a promoção por escolaridade, nesse aspecto específico, a lei não fala nada. Então, ela deixou margem, né, de discricionariedade para que o Poder Executivo pudesse regulamentar essa questão.
Nesse sentido, o Poder Executivo, através dos decretos, regulamentou a questão dizendo que a promoção por escolaridade ela é devida de 2 em 2 anos, tá? Você é promovido para o próximo nível e aí depois para o próximo de novo, depois de 2 anos, e assim sucessivamente de 2 em 2 anos, até alcançar o nível correspondente ao da sua escolaridade. Então, assim, a regra é essa, tá? Por que que alguns juízes acabam concedendo essa promoção direto para o nível correspondente? A gente acredita que por falta de conhecimento mesmo. Nós, advogados, claro, né, tendo em vista o melhor interesse do nosso cliente, a gente sempre pede, né, para ir direto para o nível correspondente. Se o juiz concede, ótimo, o cliente, né, vai sair dessa de forma muito mais vantajosa, muito mais vitorioso, né? A vitória vai ter um gostinho muito melhor. Mas analisando mesmo, né, detidamente o decreto, né, que regulamenta a promoção, a gente sabe, né, que o que é devido mesmo é a promoção para o próximo nível e de 2 em 2 anos a cada nível, até chegar no nível correspondente ao da escolaridade. Então, resumindo, né, nessa estratégia, nessa nova estratégia aqui, não dá para escolher, né, vamos dizer assim, né, não dá para escolher se você vai direto para o nível da escolaridade ou se você vai de 2 em 2 anos. Nós fazemos o pedido, né, para ir diretamente para o nível correspondente ao da escolaridade, mas na prática é a própria administração pública que irá avaliar e irá decidir a respeito dessa questão. Então é isso, pessoal. Para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: eu sempre digo para quem procura a gente aqui no nosso WhatsApp, não adianta deixar esse processo de promoção para a escolaridade, que pode mudar a sua vida para sempre, né? Inclusive gerando efeitos muito positivos até na sua aposentadoria. Não adianta deixar esse processo na mão de qualquer advogado. Em primeiro lugar, você precisa confiar essa ação no advogado que seja especialista, tá? Aqui no escritório Peterson e Escobar Advogados, nós não só somos especialistas em servidores públicos, como somos experts em ações envolvendo promoção por escolaridade. Já são mais de 500 ações de promoção por escolaridade que nós temos, sendo que a maioria foram vitoriosos, né? E além disso, com essa nova estratégia, né, a taxa de êxito nossa só está aumentando. Então é isso. Se o assunto é promoção por escolaridade, você pode confiar nos advogados do escritório Peterson e Escobar Advogados. Se você tem dúvida, se você quer enviar o seu caso, se você quer fazer alguma pergunta para a gente, não deixe de clicar no botão aqui que está abaixo desse vídeo, né? Você será direcionado lá para o nosso WhatsApp. Caso você esteja assistindo esse vídeo pelo YouTube, tem o link aqui do nosso WhatsApp, só clicar e conversar com a nossa equipe. Grande abraço e até o próximo vídeo.